A maçonaria não começou como uma sociedade secreta. A maçonaria não começou como uma sociedade secreta. Ela não nasceu com filosofia, nem com rituais complexos ou símbolos místicos. A sua origem é muito mais humilde, muito mais sólida. Ela começou com pedra, com trabalho, com homens que erguiam templos grandiosos, e enquanto faziam isso, erguiam a si mesmos. E o que nasceu como um simples ofício de construção, com o tempo, evoluiu para se tornar uma das mais antigas e influentes tradições iniciáticas do mundo. Se você quer entender de onde a maçonaria veio, primeiro precisa entender por que ela nunca morreu, por que ela atravessou séculos e continua viva até hoje. Vamos voltar no tempo, para uma era em que tudo ainda era pedra. A origem da maçonaria está nas corporações de ofício da Idade Média, mais especificamente nos grupos de pedreiros livres, os construtores que viajavam pela Europa, erguendo as majestosas catedrais góticas, os castelos imponentes e as fortalezas que definiriam uma era. Naquela época, o conhecimento técnico era um tesouro. Saber como cortar uma pedra com precisão, como calcular o arco perfeito de uma abóbada ou como assentar as fundações de uma estrutura que duraria 1000 anos. Era uma arte secreta, um diferencial competitivo. Esses grupos de construtores, conhecidos como guildas, não eram apenas locais de trabalho. Eles eram verdadeiras escolas. Ali dentro existia uma disciplina rigorosa, uma hierarquia clara e, o mais importante, a transmissão de um conhecimento técnico que era guardado a 7 chaves. Esse conhecimento era passado de mestre para aprendiz, garantindo a qualidade da obra e a continuidade do ofício. E essa estrutura tinha 3 degraus muito bem definidos, que sobrevivem até hoje na maçonaria simbólica. O primeiro degrau era o do aprendiz. Ele era o iniciante, aquele que chegava ao canteiro de obras, sem saber nada. Sua função era observar, obedecer e aprender os fundamentos mais básicos, como carregar as pedras, como preparar a argamassa, como manusear as ferramentas mais simples. Ele era a pedra bruta, cheia de arestas e imperfeições, que precisava ser desbastada. O aprendiz aprendia a virtude da humildade, do silêncio e do trabalho duro. Depois de provar seu valor e dedicação, geralmente após anos de serviço, o aprendiz podia ser elevado ao segundo degrau, o de companheiro. Agora, ele já não era um mero ajudante. O companheiro já dominava as técnicas básicas e começava a se aperfeiçoar nas artes mais complexas da construção. Ele viajava de uma obra para outra, ganhando experiência, aprimorando sua técnica e contribuindo ativamente para a construção. Ele já era uma pedra esquadrejada, polida, pronta para ser usada na edificação. O companheiro aprendia sobre a jornada, sobre a colaboração e sobre o aperfeiçoamento contínuo. No topo da hierarquia estava o mestre. O mestre era a autoridade máxima no canteiro de obras. Ele não só dominava todas as facetas da arte da construção, como também era o responsável por desenhar a planta da obra, por coordenar as equipes, por resolver os problemas mais complexos e, fundamentalmente, por transmitir o conhecimento aos mais novos. Ele era o arquiteto, o engenheiro
e o gestor do projeto. O mestre era aquele que conduzia, que ensinava, que inspirava. Sua responsabilidade era garantir que o templo fosse erguido conforme o plano. Mas algo nesses grupos de pedreiros já era diferente das outras guildas da época. Eles tinham regras de conduta interna muito estritas, um código de ética que valorizava a honestidade, a fraternidade entre os membros e a ajuda mútua. Tinham também sinais, toques e palavras secretas. Mas esses segredos não eram místicos, eram práticos. Imagine um mestre construtor chegando a uma nova cidade para trabalhar numa catedral. Como ele provaria sua qualificação? Como ele se diferenciaria de um charlatão? Através desses sinais de reconhecimento. Era uma forma de proteger o conhecimento, garantir a qualidade do trabalho e criar uma rede de confiança entre profissionais qualificados por toda a Europa. Aqui está o primeiro ponto crucial que precisamos entender. A maçonaria não nasce de um segredo conspiratório. Ela nasce de uma necessidade prática, a necessidade de preservar e proteger um conhecimento valioso. O segredo era uma ferramenta de trabalho, um selo de qualidade, não um fim em si mesmo. Mas com o passar dos séculos, especialmente a partir do Renascimento, o mundo começou a mudar, a arquitetura mudou, as técnicas de construção evoluíram. E a necessidade daquelas guildas de pedreiros viajantes começou a diminuir. E é aqui que acontece a grande virada, a transformação que define a maçonaria como a conhecemos hoje. A pedra, aos poucos, virou símbolo. As ferramentas de trabalho, que antes tinham uma função puramente prática, começaram a ganhar um significado moral e filosófico. Os maçons daquela época, homens inteligentes e reflexivos, começaram a olhar para seus instrumentos e a ver neles metáforas para a vida e para o aprimoramento humano. O compasso, que antes servia apenas para desenhar círculos e medir proporções, passou a simbolizar os limites que devemos impor às nossas paixões e desejos, mantendo nossa vida em equilíbrio. Ele nos ensina a traçar um círculo de conduta, do qual não devemos jamais nos afastar. O esquadro, usado para verificar se as pedras estavam perfeitamente retas, a 90 graus, tornou-se o símbolo da retidão, da moralidade e da honestidade. Ele nos lembra de alinhar nossas ações com os princípios da virtude, de sermos justos e corretos em todas as nossas relações. O nível, a ferramenta que garantia que as superfícies estivessem perfeitamente horizontais, passou a representar a igualdade. Ele nos ensina que, apesar de nossas diferenças de origem, posição social ou riqueza, todos nós estamos no mesmo nível perante o Criador e perante a morte. O malho e o cinzel, usados para desbastar a pedra bruta e dar-lhe a forma desejada, transformarão-se nos símbolos do trabalho que cada um deve fazer sobre si mesmo, eliminando os vícios, as paixões descontroladas e as imperfeições do caráter, buscando uma versão melhor de si. Essa foi a transição fundamental. A construção externa de catedrais de pedra transformou-se em uma construção interna, a construção do templo interior de cada indivíduo. É nesse exato momento que a maçonaria deixa de ser operativa, ou seja, focada no trabalho manual, para se tornar especulativa, focada na reflexão filosófica e no desenvolvimento moral. Mas atenção, isso não foi uma invenção do zero, foi uma evolução natural
uma adaptação genial que garantiu a sobrevivência e a relevância da ordem. É aqui que a história fica ainda mais interessante. Quando a pedra virou símbolo, o canteiro de obras virou um templo simbólico. Quando o trabalho manual virou reflexão intelectual e moral, começou a maçonaria moderna, como a conhecemos. Homens que não eram pedreiros de profissão menos nobres, cientistas, filósofos, artistas, comerciantes, menos começaram a ser admitidos nessas guildas. Não para aprender a construir edifícios, mas porque se sentiam atraídos por esse sistema de desenvolvimento pessoal baseado em símbolos e alegorias da construção. Eram chamados maçons aceitos, com essa transição consolidada, especialmente no início do século XVIII. Na Inglaterra, nasce a estrutura moderna da maçonaria. Surgem as lojas, que não são mais canteiros de obras, mas espaços sagrados de estudo, trabalho simbólico e convivência fraterna. Nascem os ritos, que são sistemas organizados, que estruturam os graus e os ensinamentos, oferecendo um caminho progressivo de aprendizado, como o rito escocês antigo e aceito, ou o rito de York. E surgem as grandes lojas ou obediências que funcionam como órgãos administrativos, garantindo a regularidade, a identidade institucional e a união entre as diversas lojas. Agora, a maçonaria já não é uma corporação de pedreiros, é oficialmente uma ordem iniciática, com um propósito claro, um método de ensino único e um caminho de aperfeiçoamento para seus membros. O lema mudou. O templo deixou de ser construído do lado de fora, para começar a ser construído do lado de dentro. O foco passou a ser o ser humano. E o que sobrevive de tudo isso até hoje? O mundo mudou radicalmente nos últimos 300 anos. A tecnologia, a ciência, a sociedade, a política, tudo é diferente. Mas a essência da maçonaria, sua alma, permanece exatamente a mesma. A linguagem mudou, mas o propósito é o mesmo. Antes, os maçons operativos lapidavam a pedra bruta para que ela se encaixasse perfeitamente na construção. Hoje, os maçons especulativos trabalham para lapidar o próprio caráter, removendo as imperfeições para se tornarem seres humanos melhores. Antes, eles erguiam obras arquitetônicas grandiosas que desafiavam o tempo. Hoje, eles buscam erguer uma consciência mais elevada, baseada na virtude, no conhecimento e na fraternidade. Antes, eles construíam templos materiais dedicados a Deus. Hoje, eles buscam construir a si mesmos como templos vivos, dedicados aos mais altos ideais. E esse é o grande gancho emocional, a razão pela qual a maçonaria continua a atrair homens de bem em todo o mundo. A maçonaria não ensina a ser melhor do que os outros. Ela não é sobre competição, status ou poder. Ela ensina cada um a ser melhor do que si mesmo ontem. É uma jornada de superação pessoal. É uma batalha diária contra as próprias falhas, na busca constante por uma versão mais justa, mais sábia e mais fraterna de si. A maçonaria atravessou séculos não por causa de seus segredos, mas porque sua proposta fundamental é atemporal. O mundo sempre precisou e sempre precisará de construtores, construtores de pontes entre as pessoas, construtores de um futuro mais justo e, acima de tudo, construtores de si mesmos, construtores de consciência, construtores de propósito. Essa
é a verdadeira origem. Ela não está escondida em livros empoeirados ou em teorias da conspiração. Está na transformação, na jornada da pedra bruta à pedra polida, no caminho do aprendiz que aprende ao mestre que guia. É a história de como uma ferramenta para construir o mundo se tornou uma ferramenta para construir o homem. Se essa jornada de construção fez sentido para você, se essa ideia de se aprimorar ressoou no seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.